Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Práticas Contábeis 2. Eu sou o professor Regis Garcia e na aula de hoje nós temos um tema muito importante relacionado às questões trabalhistas. Vamos ver um resumo da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar as obrigações acessórias relativas à folha de pagamento. Vale lembrar que obrigações acessórias são aquelas que complementam a obrigação principal. A obrigação principal é a de pagar, né? Então, as obrigações acessórias geralmente estão vinculadas ao informar, ao declarar. Isto em relação à folha de pagamento e desta forma vamos discutir os eventos relacionados ao e-social, entender o que é e os principais eventos que estão relacionados a esta nova sistemática de cumprimento das obrigações acessórias. E também os aspectos previdenciários, muito importantes no sentido de conhecermos a questão de como os riscos são avaliados no contexto de trabalho e como eles são compensados. As competências de ensino, portanto, conhecer os aspectos contábeis e legais relacionados às obrigações acessórias, ao e-social e à previdência. As palavras-chave para vocês recuperarem a aula no segundo momento estão aqui. Quando falamos em obrigações acessórias, estamos falando, na verdade, de um aspecto do direito, né? As obrigações acessórias, sobre o entendimento do direito, é de que elas são obrigações adicionais à obrigação principal. Por exemplo, no direito tributário, a obrigação principal do contribuinte é a de pagar, a de liquidar o imposto que ele deve. As obrigações acessórias, por exemplo, a obrigação de declarar. A declaração do imposto de renda é uma declaração que consiste em uma obrigação acessória para se calcular o imposto devido e se complementar a obrigação principal, que é a do pagamento. Por isso, vamos conhecer o contexto destes temas que nós veremos na aula de hoje. Vejamos lá. As obrigações acessórias, portanto, que consistem, neste caso, em aspectos que o departamento de pessoal deve estar alinhado, deve estar considerando mensalmente dentre as suas principais obrigações. Por quê? Porque as obrigações acessórias, como a própria palavra sugere, né, são obrigatórias, né? É uma atividade compulsória das empresas e isso pode gerar multa por descumprimento, e este é o risco inerente a este tipo de obrigação. Um outro aspecto fundamental é reconhecermos que não apenas as empresas estão se digitalizando, estão passando por um processo de transformação digital. As entidades públicas também, como, por exemplo, o governo federal ao instituir o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital. O e-social, nesse sentido, é uma das etapas, né? É um dos módulos aí que podem ser atribuídos a este sistema amplo de escrituração digital, que é o SPED. Então, este contexto também está presente na discussão ou nas discussões da nossa aula de hoje. E o outro aspecto, quando falamos de previdência ou aspectos previdenciários, né? Nós estamos falando dos SSTs, são as atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalhador na execução do seu trabalho. Existem áreas específicas do Ministério do Trabalho que cuidam exatamente deste contexto, do contexto da segurança, da saúde e da proteção ao trabalhador no seu ambiente de trabalho. E social. Nós vamos começar falando deste importante instrumento de cumprimento das obrigações acessórias, que faz parte de um conjunto maior de
procedimentos que foram digitalizados pelo poder público, cujo maior objetivo é, sem dúvida, facilitar o processo de escrituração por parte das empresas e garantir a eficácia, uma maior precisão das informações que as empresas fornecem para as entidades públicas. No tocante às empresas, o maior benefício do e-social é o de facilitar a escrituração, é de promover uma maior velocidade no processo de cumprimento das obrigações acessórias. Sob o ponto de vista do agente fiscalizador, a maior facilidade de fiscalizar, portanto, de cobrar os tributos devidos dos contribuintes. Continuemos. O e-social, ele representa mais uma das etapas previstas no SPED. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, que, por sua vez, contempla vários módulos, Vários módulos de escrituração. E estes módulos são relativos a várias áreas que a empresa atua. Dentre elas, por exemplo, inclusive a contabilidade, Por meio da escrituração contábil digital, conhecida por ECD. Ou a escrituração fiscal, digital, a EFD, por exemplo, Ele é um centralizador, ou seja, várias obrigações serão substituídas e deixarão de existir quando a empresa efetua o registro das informações via e-social. Ele é um projeto federal e objetiva desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Então, são 3 áreas aqui inerentes ao e-social. E, claro, em um ambiente virtual, que é a proposta aí, inclusive a letra E, que está à frente do social, é utilizada muito para indicar a sistemas que estão disponíveis na web, na internet, como, por exemplo, o e-commerce, que é a compra e venda via internet. O e-social, operações de declarações, cumprimento de obrigações acessórias via internet, ok? Continuemos. A escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, compreende um sistema informatizado da administração pública de nível federal, como nós vimos, E o maior aspecto que é prometido por parte do governo ao coletar essas informações é a questão do sigilo, a proteção legal das informações que são fornecidas via e-social. Eu sempre uso uma analogia, para entender esse sigilo. Quando nós temos a nossa movimentação bancária, utilizamos, por exemplo, de uma conta corrente bancária para efetuar as operações financeiras da nossa vida ou até mesmo da empresa, que nós somos proprietários, enfim. Essas movimentações financeiras ocorridas no banco possuem um sigilo chamado de sigilo bancário. Quando este sigilo ele deixa de existir? Quando há um processo de investigação, sobre o contribuinte, por exemplo, de sonegação, por exemplo, de crime contra o Estado, de crime contra a sociedade, e aí o agente que está efetuando aí o processo de investigação, como, por exemplo, a Delegacia Federal, a Delegacia da Receita Federal, ou a Polícia Federal, ou até mesmo as delegacias de polícia, elas precisam entrar com um processo pedindo a quebra do sigilo. E o mesmo ocorre no caso das escriturações digitais, como o e-social, por exemplo. Para que se acesse determinadas informações, há necessidade de se quebrar esse sigilo, porque o sigilo das informações é um dos elementos, que as empresas contam ao efetuarem essas declarações. Claro que existem informações públicas, por exemplo, aquelas de caráter
de pesquisas, por exemplo, né, que apoiam as políticas públicas, essas são divulgadas. Mas não são divulgadas o nome da empresa, não são divulgadas quem é o empregador, né? Apenas a síntese das movimentações que ocorreram. Vamos em frente. Também devem ser enviadas informações relativas ao e-social os contribuintes na situação de sem movimento. Então vejam, mesmo que não houve nenhuma contratação e nenhuma demissão, há a necessidade da empresa informar, né, o sem movimento. Neste caso, ela deve ser enviada em um grupo de eventos chamados de periódicos. A gente vai entender melhor o que são eventos periódicos, o que são eventos não periódicos no e-social. Mas, apenas aqui para ilustrar a questão dos eventos periódicos, a folha de pagamento é um evento periódico, né? Se a empresa não tem uma folha de pagamento porque ela não tem movimento, ela vai dizer, olha, não tem movimento, é sem movimento, né? Neste grupo dos movimentos periódicos, tá certo? Vamos mais. Olha lá. As punições relativas ao descumprimento das obrigações trabalhistas, elas estão previstas na legislação. Então vejam, a questão da multa é um elemento importante que precisa ser considerado no processo de cumprimento das obrigações acessórias, sob pena, né, de haver um prejuízo financeiro para a empresa. Aqui eu trouxe algumas das principais infrações geradoras de multa, né? Eu não vou, claro, ficar lendo aqui no número de lei, muito menos de artigo, mas existe na terceira coluna aqui a base legal, a fundamentação da multa. Claro que depois vocês podem consultar, por exemplo, o artigo 201 da CLT, que fala da ausência de atestado de saúde ocupacional, o ASO, que pode gerar multas que variam de R$ 402,53 a R$ 4.025,33. O atraso de pagamento, né, da folha de pagamento, R$ 170,26. Não enviar a comunicação de acidente de trabalho, o CAT, fica entre o valor do salário mínimo e o máximo de contribuição, né? Então a gente sabe que o valor mínimo de contribuição do INSS é R$ 1.045, hoje em 2020, correspondente a um salário. E o máximo R$ 6.111. O empregado não registrado gera uma multa entre R$ 800 e R$ 3.000 e pode dobrar em caso de reincidência. A ausência de depósito do fundo de garantia de R$ 10 a R$ 106. Não informar o colaborador sobre riscos do trabalho. Pode variar de R$ 1.800 a R$ 181.000. O não pagamento de verbas rescisórias de R$ 170 por empregado, mais um salário corrigido, né? E reter a carteira de trabalho e previdência social por mais de 48 horas, R$ 201,27. Ou seja, estas multas são indicativos da importância que o Departamento de Pessoal tem no contexto trabalhista, né? Uma falha pode sim gerar um problema muito grave para a empresa. Módulos do e-social. Como nós podemos compreender a partir da própria denominação, né? O e-social são informações sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias, feitas por um sistema digitalizado, via web inclusive, né? Ele compreende, na sua construção, módulos, ou seja, representam aí os blocos que precisam ser informados. Então é importante nós conhecermos os tipos de módulos que o e-social tem. Mesmo porque, né, vocês verão que a diferença de um módulo para o outro é a complexidade, né? A quantidade de informações que vão nesses blocos de informações, que depois nós veremos que se chamam eventos. Vamos ver. O primeiro tipo de
este módulo é o chamado módulo simplificado. Este módulo simplificado, ele está disponível para empregador doméstico, então pessoas físicas que possuem empregados nas suas residências, né? E também o MEI, microempreendedor individual. Por isto que as informações trazidas, né, ou exigidas no módulo simplificado são bastante sintetizadas e pontuais, né? Então, pessoas físicas, empregados domésticos e microempresários individuais. Este é o módulo simplificado. O outro módulo, como vocês podem ver, é o módulo Web Geral. O módulo Web Geral, ele permite acesso desde que a empresa ela tenha o que nós chamamos de certificado digital. Esse certificado digital é uma espécie de assinatura digital que garante, né, a autenticidade naquilo que a empresa faz na web, nos sistemas de governo principalmente, né? Então o certificado digital ele serve para dar autenticidade aos processos executados pela empresa. E também, né, por empresas e também por empregadores, pessoas físicas, a depender aí, né, do caso. O módulo Web Geral, diferentemente do módulo simplificado, então ele tem informações mais completas e ele é um pouco mais complexo do que o sistema simplificado. Em termos de objetivos, são os mesmos, né? Em termos de informações que captam, também. Mas algumas informações são mais sintetizadas. Vamos ver tudo que o e-social substitui ou substituirá quando estiver 100% integrado, né? A gente sabe que há um cronograma, há um processo em desenvolvimento, mas todas estas obrigações acessórias serão incluídas, né, no e-social, deixando de ser obrigatórias, né, em separado, ok? Bem, primeiro podemos ver aqui na parte inferior que todos se tratam dos arquivos eletrônicos que as empresas entregam, né? São os manuais de arquivos digitais. Aqueles manuais relativos aos arquivos que a empresa, né, enviava em vários sistemas separados, todos eles serão integrados no e-social. Aliás, é por meio de arquivos digitais também que serão feitas, né, as respectivas informações. Indo aqui, né, no sentido horário, nós temos a folha de pagamento, que passa a ser também integrada no e-social. Nós temos a relação anual de informações sociais, a RAIS, da mesma forma. Nós temos a guia de pagamento do Fundo de Garantia e do INSS, a GFIP. É um programa gerador, né, dessas guias, desses recolhimentos. Nós temos a integração no e-social do perfil profissiográfico previdenciário, que para algumas funções é obrigatório. Na verdade, se trata aí da indicação dos riscos, né, que determinadas funções oferecem aos trabalhadores. A guia de previdência social, a GPS, né? Então ali a do Fundo de Garantia e a do INSS integrados no e-social. A declaração de imposto de renda retido na fonte, a DIRF. O formulário do seguro-desemprego passa também a ser integrado. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho ou Comunicado de Acidente de Trabalho. E o Livro de Registro de Empregados. Então vejam que não são poucas, né, as obrigações acessórias que deixam de ser feitas por estarem integradas no e-social. Nesse sentido, que o e-social ele contribui para a diminuição da burocracia das empresas. Vamos ver mais informações importantes, como por exemplo, o objetivo, né? É por meio do e-social que os empregados passarão a comunicar o governo. Então a comunicação com o governo passa a ser por meio deste sistema. Ele vai unificar, portanto,
as informações dos trabalhadores. Como alguns exemplos, né? O vínculo que ele tem com a empresa, o tipo de vínculo, as contribuições previdenciárias que ele tem feito, a folha de pagamento destes empregados, o CAT, aviso prévio no momento da rescisão, escriturações fiscais que a empresa faz, né, como a própria GFIP, né, relativa ao FGTS, entre outros, né, entre outras informações importantes. Claro que o objetivo nesse sentido aqui é o de facilitar, diminuir burocracia, aumentando assim a eficácia dos processos organizacionais. Aqui eu vou descrever, né, a gente acabou assim na figura destacando as principais obrigações substituídas, mas aqui a gente vai descrever algumas em especial, né? Então, a guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social, que trazia toda a geração do que você deve de fundo de garantia e a base de cálculo do INSS, que depois será utilizada para a emissão da GPS, Guia de Previdência Social. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados serve como um instrumento de controle de admissões e demissões. Essas informações, elas são muito importantes para o governo para controlar o seguro-desemprego e também alimentar as estatísticas que apoiam as políticas públicas federais, em especial relacionadas ao emprego e renda. A RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ela é similar ao que é o CAGED, todavia o CAGED é entregue de forma periódica, todos os meses, e a RAIS anualmente. O livro de registro do empregado, a comunicação do acidente de trabalho quando há, a comunicado de dispensa do empregado em caso de rescisão, carteira de trabalho, que está sendo substituída pela carteira de trabalho digital, o perfil profissiográfico previdenciário, a declaração do imposto de renda retido na fonte, a DCTF, declaração de débitos e créditos, tributos federais. Então aqui entram as informações que a empresa, né, ela tem, por exemplo, de créditos, de impostos relacionados aí às operações da empresa. O quadro de horário de trabalho, né, QHT, que também passa a ser elaborado aí com base no E-Social. É um documento que antes, né, ficava afixado dentro da empresa. Isso não será mais necessário assim que o E-Social estiver totalmente implantado. Vejamos mais. O MANAD, nós comentamos, né, o Manual Normativo das Entregas de Arquivos Digitais, passam a ser todos centralizados no E-Social. Então, né, não há mais o controle individualizado por obrigação acessória, né? A própria folha de pagamento mensal, a guia do Fundo de Garantia, a guia da Previdência Social. Todos os instrumentos aí que são considerados como obrigações acessórias que passam a integrar, portanto, o E-Social. Exemplos de digitalização e centralização. Para que a gente compreenda, claro que nós não vamos aqui elaborar um E-Social, não haveria nem tempo para isso, né? Mas nós vamos destacar os principais eventos, o processo pelo qual o E-Social ele é constituído, para que vocês tenham uma ideia, né, de como ele funciona na prática. E claro, quando tiverem oportunidade de executar o preenchimento, de executar o envio de um E-Social, você saiba, né, que isso já foi discutido, que você já conheceu pelo menos o que são as etapas e o que são as informações que são ali declaradas. Conheçamos, portanto, o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui é o do CAGED, né? Então, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele foi criado como um registro permanente de admissões e demissões. Então, a ideia dele é que o governo ele tenha, né, a informação de quantas pessoas foram admitidas naquele mês e quantas foram demitidas. Isso serve para o balanço de emprego, né?
para o balanço do nível de empregabilidade no país, o nível, né, de desemprego do país, entre outras informações. Além disso, o seguro-desemprego tem como base o CAGED. Se uma pessoa ela está recebendo o seguro-desemprego e por algum motivo uma empresa declare que o empregado foi admitido, né, por ela, imediatamente o governo tem como cruzar e bloquear o pagamento do seguro-desemprego dali para frente, né? É por meio do CAGED que se descobrem também fraudes nestas áreas, com o modo seguro-desemprego, nesses programas do governo, né? Porque por meio do cruzamento de informações. Com o E-Social vai ficar muito mais fácil esse cruzamento. A partir da competência janeiro de 2020, ficam desobrigados à declaração do CAGED todas as empresas, ou seja, todos os empregadores, que farão a transmissão do E-Social. Então, não há mais necessidade de se fazer o CAGED. E as informações, né, estão na portaria 1127 de 2019. Um outro caso bastante importante de obrigação acessória que tem relação com informações na área trabalhista é a RAIS. Todas as empresas compreendidas, e aí nós temos dois grupos, né? Grupo 1 e Grupo 2. Nós vamos, mais para o final desta aula, nós iremos ver os grupos e datas, né, que estão sendo utilizadas aí para a adesão ao E-Social, principalmente no sentido, né, do SST, da Saúde e Segurança do Trabalhador. Conforme o cronograma que foi estabelecido em 2019, elas passarão, o grupo 1 e 2 já passarão a partir, né, deste cronograma, a partir do ingresso do sistema, a não fazer mais a declaração da RAIS. Antes do E-Social, a RAIS ela era entregue por um programa também, um programa elaborado pelo governo federal chamado GDRAIS, né, que era utilizado aí para as informações. E esta GDRAIS, assim como todos os sistemas que serviam, né, vão sendo descontinuados em benefício aí do E-Social, que passa a substituí-los. Mais exemplos, né? Outra mudança bastante fundamental, e a gente pode até dizer aqui que é uma mudança substancial, né, é a do PIS, Programa de Integração Social. O PIS ele foi criado em 1970 e compreende um programa que visa a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. É como se ele tivesse o objetivo de fazer com que o empregado que trabalhou durante, né, um tempo na empresa, ele tivesse uma certa participação nos resultados daquela empresa, né? A empresa cresceu, ele de alguma forma poderia, né, participar desse crescimento. E o PIS tinha esta finalidade, né? O mesmo ocorre com o PASEP. Enquanto o PIS é da área privada, o PASEP é da área pública, tá certo? Então, da área pública. O PIS, ele é controlado, ele era gerido pela Caixa Econômica Federal, enquanto que o PASEP pelo Banco do Brasil. E qual foi a mudança, né, ocorrida aqui? A medida provisória 946 de 2020, ela extinguiu o fundo no qual estavam depositadas as contribuições das empresas para o PIS e da área pública para o PASEP. Este fundo ele foi transferido para o FGTS, ou seja, a partir de 2020, portanto, o Fundo de Garantia ele absorveu o fundo do PIS e do PASEP, ou seja, a gestão desse dinheiro passa a ser do Comitê de Gestão do Fundo de Garantia. Como fica a questão da movimentação? Vejam lá. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS realizadas pelo trabalhador ou também, né, por seus dependentes e beneficiários serão consideradas aptas também para permitir o saque ou a movimentação do PIS ou PASEP. Está tudo no mesmo fundo, facilita bastante, né,
a movimentação dessas contas, não sendo necessária aí a movimentação de dois fundos diferentes. Esta é mais uma mudança derivada da modernização do processo de obrigações acessórias e também do E-Social, contribuições advindas aí da implantação do E-Social. Resolução da situação problema. Então, nessa oportunidade, nós temos a possibilidade aí de colocarmos em prática parte dos conteúdos que nós estudamos ou aprofundarmos algum conhecimento daquilo que foi discutido, né? E que seja necessário esse maior detalhamento. E é isso que nós faremos no caso do E-Social. Nós vamos falar dos eventos, como esses eventos são estruturados no E-Social, para que a gente compreenda o que é, de fato, esse sistema, que tipo de informações que ele agrega. Vamos lá. Bem, como foi projetado para ser enviado em uma sequência, essa palavra aqui é importante, então você não declara o E-Social, né, de uma forma única, ou seja, em uma única página você informa tudo o que você precisa. Não. Existe uma sequência lógica. E também há o faseamento do E-Social. Faseamento é a divisão das etapas de implantação em fases. Ele determina que os eventos sejam entregues numa ordem lógica. Então, existe uma sequência lógica de implantação e existe uma ordem lógica de declaração. Vamos lá. O primeiro grupo de informações que nós precisamos, né, levar a cabo aí no processo de declaração do E-Social chamam-se de eventos iniciais. Então, os eventos iniciais são as informações iniciais que são lançadas no sistema. Elas representam os primeiros eventos que são transmitidos tanto pelas empresas já existentes, como também aquelas que ainda entrarão no E-Social futuramente porque foram constituídas, por exemplo, né? Então, tanto as empresas pré-existentes quanto novas empresas. É como se os eventos iniciais representassem a ida da empresa definitivamente para o E-Social, né? Ele vai contemplar informações sobre a empresa. É aí que você vai cadastrar a empresa, unidades, a gente vai ver, claro, com mais detalhe cada uma dessas informações. Vamos em frente. Depois que são feitas são elaboradas, né, e transmitidas as informações relativas aos eventos iniciais, nós passamos a um outro grupo chamado de eventos de tabela. Os eventos de tabela, na verdade, eles detalham as operações lançadas, né, nos eventos iniciais. Esses eventos de tabela são complementares, portanto, aos eventos iniciais e ainda são relativos à empresa. Então, são relativos à estrutura, à organização da empresa. Como ela está estruturada, como ela está dividida, que unidades ela possui, se ela possui filial ou não, né? E aí, claro que nestes eventos de tabela, uma das maiores informações dizem respeito às rúbricas da folha de pagamento. Então, aquelas informações que são utilizadas para você processar a folha de pagamento de um empregado, como proventos e descontos, por exemplo, né? Então, vejam, eventos iniciais, eventos de tabela. Vamos em frente. Depois nós temos os chamados eventos não periódicos. O não periódico, o próprio nome já sugere, né? São aqueles eventos que não acontecem periodicamente, não acontecem, por exemplo, todos os meses, né? Estes eventos, ele diz respeito à vida laboral da pessoa, do trabalhador, do empregado dentro da empresa. Ele não tem data determinada para ocorrer, este evento não periódico, né? E derivam de acontecimentos dessa relação entre empresa e empregador que vão mudar aí, vão afetar os seus direitos e obrigações em todos os aspectos, inclusive previdenciários e fiscais. Então, esses eventos, chamados de não periódicos, são, como o próprio nome sugere, eventos extraordinários. Vamos em frente. Já os periódicos são aqueles
que ocorrem todos os meses, né? A folha de pagamento é um exemplo dele, apurações de outros fatos geradores de contribuições previdenciárias também, como operações que a empresa faz contratando autônomos, né, que também vai gerar aí o INSS, é um outro exemplo de evento periódico. Esses eventos periódicos, eles são os comumente tanto ocorridos quanto informados no e-social. Interação, chegamos ao momento aqui de responder a sua dúvida. É o momento que a gente vai lá no chat, vamos dar uma olhada como está a participação de vocês, as dúvidas enviadas, e nós voltamos daqui a pouco fazendo os comentários e respondendo as suas questões. Até já!
Muito bem. Estivemos no chat, não há nenhuma dúvida específica, né, do conteúdo que nós vimos até aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, por favor, enviam. A gente vai ter mais um momento de pergunta para o final da aula. Por hora, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então. Vamos lá. Avaliar 2020/2. Esse recado é muito importante, antes de nós darmos andamento no nosso conteúdo, porque ele diz respeito a uma oportunidade que você tem de dar a sua opinião. A sua opinião, ela é mais do que importante. Ela vai ajudar a instituição a corrigir os principais aspectos, a corrigir os principais problemas que, de repente, né, nós conseguimos melhorar para tornar mais eficaz a relação sua com a instituição. Então, a instituição quer te ouvir e faz questão que você participe do Avaliar 2020/2. Para você acessar o Avaliar, basta o acesso ao seu ambiente virtual de aprendizagem e buscar pelo banner, né? A sua opinião tem o poder de transformar. Queremos te ouvir. A data ela foi prorrogada até o dia 15 de novembro. Então você tem aí, né, um tempo para participar do Avaliar. Seria muito importante que todos fizessem, né, a sua contribuição no sentido de preencher este questionário. Eventos do E-Social. A estruturação do E-Social é baseada em eventos, baseada em, na verdade, em códigos, né, que são representativos desses eventos e que padronizam, portanto, as informações. Então, uma empresa que ela tem um acidente de trabalho, ela vai usar o mesmo código de comunicação, um evento, comunicação de acidente de trabalho, né, que uma outra empresa qualquer que tenha a mesma situação. Isso facilita, claro, o processo aí de conferência, o processo de recuperação das informações. Vamos em frente. O E-Social, ou os eventos do E-Social, eles são formados por diversas informações importantes. Elas são inseridas em campos que podem ter 3 tipos de preenchimento. Os campos obrigatórios, os campos obrigatórios na condição e os campos facultativos. Então, são 3 grupos de campos que possuem nessas classificações que nós acabamos de trazer para vocês. Os obrigatórios, né, como não poderia ser diferente, são aqueles que você não pode pular, que você não pode deixar em branco, né? Que você não pode avançar sem preenchê-los. Os condicionais, nós vamos ver em que situações eles são gerados, e os facultativos são exatamente o inverso dos obrigatórios, ou seja, aqueles que você pode pular, que você pode deixar em branco, se não houver ali a necessidade de nenhuma informação. Vamos conhecer com mais detalhes, né, cada um destes 2 grupos, os obrigatórios na condição e os facultativos. Qual a diferença entre eles, né? A diferença é que os facultativos, eles não precisam ser preenchidos em situação nenhuma, né? Então, em nenhuma situação você precisa preenchê-los. Já os obrigatórios na condição, eles precisam, só que a partir da implementação de uma condição qualquer. Então, o primeiro, ele não pode ser exigido pelo sistema, e o segundo pode ser exigido desde que cumprida a condição específica. Como exemplo, a gente tem aqui os dependentes. Quando que você vai digitar, por exemplo, o nome, né, dos dependentes de um funcionário, vai alimentar este campo? Quando ele tem dependente, né? Quando ele não tem dependente, não há a obrigatoriedade deste campo. Agora, havendo a situação de dependente, você precisa alimentar, você precisa preencher, ok? Vamos conhecer outros aspectos ainda em relação a estes eventos. Aqui nós trouxemos um
um exemplo, né, do layout do e-social. Esse layout, na verdade, compreende alguns eventos, né, estruturação de eventos, né, do ano de 2019, sobre o bloco S1000. Então, esse bloco S1000 representa aí os eventos S1000, que são informações do empregador, contribuinte, órgão público. O registro dessas informações então, envolve o e-social, por exemplo, né? Não há chave e ele é de preenchimento obrigatório. Ele é de nível 1, ou seja, é o código matriz, né? Logo abaixo do e-social, você tem os eventos de informação do empregador, cujo registro pai é o e-social, ou seja, o registro anterior. Ele é de nível 2, por quê? Porque ele está subordinado ao nível 1, que é obrigatório. A descrição do evento, evento de informações do empregador, a ocorrência e aqui o campo obrigatório, né? Por quê? Porque ele pertence a um nível 2 que é obrigatório, que pertence a um nível 1 que é obrigatório. Isso aqui é muito similar ao que a gente conhece, né, como plano de contas na contabilidade. É similar aí, em termos de estruturação, né? A conta analítica ela está vinculada à conta sintética, por exemplo, né? A terceira aqui, a identificação do evento que você está alimentando, né? Que está subordinado aqui ao grupo 2. O registro pai é o evento informação do empregador, que é este daqui, ou seja, o anterior, né? E diz respeito às informações de identificação do evento, anteriormente do empregador e agora do evento, né? Aqui depois a identificação do empregador, então aqui vinculado ao nível anterior, ele é de nível 3 ainda, né? Diz respeito à informação de identificação desse empregador e existem chaves neste caso, por exemplo, né, inscrição, tipo de inscrição, se é o CNPJ, por exemplo, e o número da inscrição. Então, são chaves específicas para alimentar este campo, né? A informação do empregador, o evento informação do empregador, ainda de nível 3, subordinado todos eles ao evento informação do empregador. Então, informações do empregador neste caso, né? E aí você vai para o nível 4. O nível 4, ele está subordinado ao nível 3, que é a informação do empregador. Então, o período, o registro pai é a inclusão dele, e assim por diante. Informação de cadastro, que depende da inclusão, e os dados de isenção, né, que tem a ver com a informação de cadastro, que é a informação aqui anterior. E aqui são os níveis, né? O 4 está subordinado ao 3, o 5 está subordinado ao 4 e o nível 6 está subordinado ao 5. E aqui a descrição, né? Inclusão de novas informações, período de validade das informações incluídas, informações do empregador, informações complementares e empresas isentas, dados de isenção. E aqui, quando a gente fala de condição obrigatório na condição, aqui está, ó, se a classe tributária for igual a 80, então o N nos demais casos, né? Ou seja, o não será tributado nos demais casos, e assim sucessivamente. É um exemplo de layout, né, do e-social em termos de estruturação, para a gente conhecer aí como são as subordinações de cada evento, de cada campo. Depois nós temos a sequência de eventos do e-social após a simplificação do envio. Ou seja, o S1000, que são informações do empregador, vai trazer, né, subordinado a ela, os eventos de tabela. Então, o S1000, que são informações do empregador, derivará a tabela 1005, 1010, 1020, que são os eventos de tabela, que, por sua vez, derivará os S2200, que é o cadastro inicial dos vínculos dos trabalhadores. Então, aqui, empregador,
dados iniciais, os eventos de tabela e depois as movimentações relativas aos empregados. Por quê? Porque daí a empresa já está inserida, a empresa já está registrada no sistema. Finalmente, alimenta-se com os dados do trabalhador. Vejamos. Aqui o exemplo do 1005, ele identifica cada unidade que uma empresa possa ter e aonde ou onde estarão os trabalhadores daquele grupo. Então, é um evento de tabela sobre informações da empresa. Informado esses estabelecimentos por meio da tabela 1005, o passo seguinte é fazer o cadastro de todos os trabalhadores por meio do evento S2200, ou seja, cadastramento inicial, admissão e ingresso do trabalhador. Mais uma vez, destaca-se aqui a questão do E-Social ele ser sequencial, dele exigir que haja esta inscrição lógica. Mas, de qualquer forma, é fácil de entender. Como é que você vai cadastrar um trabalhador que trabalha numa filial se a filial não existe? Como é que você vai registrar a filial, a existência da filial, se a empresa ainda não existe no sistema? Daí a ideia, né, de que primeiro cadastra-se a empresa, o detalhamento por meio das tabelas e depois os empregados. Vejamos mais. Na contratação de novos empregados, a empresa ela notificará por meio do E-Social, né? Ela tem um dia antes do início de trabalho do empregado que houve, né, aquela contratação. E aí há os diferentes eventos, o 2190, o 2200, 2300, que são os motivos, as movimentações de admissão, né? Após o fechamento da folha, é necessário o envio do 1299, que é o fechamento dos eventos periódicos. Ou seja, a gente aqui, né, transitou por todo o E-Social, conhecendo aí pelo menos a sequência lógica do seu funcionamento. Aspectos previdenciários. Os aspectos previdenciários, eles dizem respeito, como o próprio nome sugere, né, a área gerida pela Previdência Geral do país, né, controlada, no caso, administrada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, para que a empresa ela execute adequadamente, né, o processo de pagamento, de remuneração, ela precisa respeitar a todas estas questões previdenciárias. Vamos conhecê-las. Os eventos de saúde e segurança do trabalho, chamado SST, são informações importantes, uma vez que o acidente de trabalho tem uma relação direta com os riscos que o ambiente de trabalho oferece, né? Ou seja, quanto maior o risco oferecido pelo ambiente de trabalho, maior as chances de haver um acidente naquela unidade ou naquela operação específica, né? Por exemplo, trabalhadores que operam em áreas de fundição, né? Então, ali tem risco tanto pelo calor excessivo, a inalação de fumaça, de resíduo da fundição, como também tem ali o risco de uma explosão, tem o risco de uma queimadura, né? Entre outros aspectos. Vamos em frente. A segurança do trabalho, ela compreende o conjunto de medidas que visam minimizar acidentes de trabalho, como o próprio nome sugere, doenças ocupacionais e, além disso, proteger a integridade e a capacidade de trabalho dos trabalhadores. É uma proteção, né? É uma proteção à execução do trabalho pelos trabalhadores nas suas respectivas funções. Há que se fazer, no caso, laudos, né, que comprovem cada situação especial, os riscos, por exemplo, que uma determinada atividade ela oferece para determinado trabalhador, em que condições e o nível desse risco. Por isso, as informações SST são tão importantes. Vamos em frente. Outro instrumento importante chama-se PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Vamos saber, né, que tipo de informações, portanto, ele traz. Ele vai representar o histórico laboral do trabalhador, ou seja, o histórico do tempo de trabalho que ele está na empresa. Ele deve conter uma série de informações sobre as atividades que são executadas
pelo trabalhador e também se esta atividade apresenta agentes nocivos, ou seja, agentes que podem oferecer algum risco, né, especial para a empresa. E isso, claro, né, vai trazer algum tipo de malefício, algum tipo de complicação se não for cuidado. Ou seja, se nós não conseguimos minimizar os riscos dos trabalhadores, nós pelo menos precisamos aí cuidar de comunicar adequadamente os empregados daquele risco e que ele utilize os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual necessários. Então, nós, de repente, não conseguimos diminuir o calor de uma fundição, porque não tem como, né, você fundir um material ferroso, por exemplo, em baixa temperatura. Então, você não tem como minimizar o risco em si, mas você tem como minimizar as chances daquele risco se transformar num acidente por meio do uso adequado do EPI, equipamento de proteção individual. Vamos em frente. Aqui um exemplo de eventos de SST, ou seja, eventos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, o CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que pertence, né, ao evento 2210, o 2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, o 2240, condições ambientais do trabalho, fatores de risco, e o 2245, que diz respeito a treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações. Ou seja, né, são eventos que estão aí relacionados com a saúde, com a segurança, com a proteção do trabalhador. Além disso, além dessas informações, ainda cabe, claro, sem dúvida nenhuma, a fiscalização, né, do Ministério do Trabalho, justamente o Ministério do Trabalho na sua área que cuida aí da segurança e medicina do trabalho, né, para checar presencialmente, quando houver necessidade, as situações que estão sendo declaradas. Continuemos. O evento 2220, portanto, trata do monitoramento da saúde do trabalhador. Veja, monitoramento significa que a empresa ela é obrigada a acompanhar como está a saúde do trabalhador durante o período laboral. Será que os equipamentos que ele utiliza para exercício da sua profissão são ergonômicos, ou seja, são pensados para evitar LER, por exemplo, né, lesão por esforços repetitivos? Então tem a ver muito com essa questão do monitoramento, né? Ele será feito acompanhamento da saúde do trabalhador por meio do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Ele é feito primeiramente na admissão, quando por ocasião da contratação do empregado, esse documento. Então você faz o chamado exame admissional. Depois, durante o período laboral, uma vez por ano, né, você tem que fazer o que se denomina de exame periódico, para avaliar, né, como está a saúde do trabalhador dentro daquele período. E também, né, no final, no encerramento do contrato, por ocasião da rescisão, novamente, né, você tem que emitir, no caso, o exame demissional. Você tem que na verdade, elaborar, né, por meio de parcerias na área de saúde, esse exame que vai dizer, olha, o empregado está apto, né, para ser desligado, ele não tem nenhuma doença vinculada ao trabalho, alguma coisa nesse sentido. Vejamos mais. Os eventos 2240 falam das condições de ambiente, né? Então, são exposições do trabalhador aos fatores de risco, ou seja, como é o exercício do trabalho dele no ambiente de trabalho. Ela deverá vincular os trabalhadores a cada ambiente diferente, ou seja, porque cada ambiente tem o seu próprio risco. Então, o trabalhador ele vai transitar por esses ambientes, ele precisa, né, ter com clareza aqui por meio do E-Social em quais ambientes, em que condições de risco ele está submetido. Então, o mesmo empregado, ele pode, de repente, trabalhar em duas áreas com níveis diferentes de risco. Se a gente usar ainda o nosso exemplo aqui da caldeira, ou seja, do forno de fundição, né, é uma situação na qual nós temos os riscos, os altos riscos, né, relacionados à operação deste forno,
e ele pode, de repente, em meio período, estar na área administrativa, cuidando dos apontamentos, de como, né, foi o trabalho executado ali do processo de fundição, e aí, neste caso, os riscos diminuem, né? Por isso que cada trabalhador ele está alocado em um ambiente de acordo com o respectivo risco. Existem ainda os treinamentos, capacitações, exercícios simulados, como, por exemplo, brigada contra o incêndio, né? Entre outros. Neste caso, essas informações também são fornecidas por meio do e-social e dizem respeito aí a alguns trabalhos, como trabalhadores autorizados a realizar intervenções, instalações elétricas, máquinas, equipamentos, né, para se verificar em caso de acidente se aquele trabalhador tinha aptidão técnica, né, para executar aquele trabalho e se ele estava alocado corretamente, né, na área que presta esse tipo de serviço. Cronograma, informações do SST. Nós falamos, existe aí um cronograma estabelecido pelo e-social para implantação das informações relativas à saúde e segurança no trabalho. São informações relevantes, importantes, que precisam ser informadas dentro de a partir, né, de um cronograma que foi pré-estabelecido. Conheçamos este cronograma. Empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais, isso baseado, né, em 2020, elas precisam, né, fazer o envio de informações periodicamente a partir de setembro de 2020. Já as empresas com faturamento inferior a 78 milhões, e aí não estão incluídas os optantes pelo Simples, 8 de janeiro de 2021. As micro e empresas de pequeno porte, optantes do Simples, que foi retirado, né, excluído aqui do item 2, e o microempreendedor individual, estes casos, e também pessoas físicas, né, a partir de 8 de julho de 2021. Os entes públicos de âmbito federal, organizações internacionais, 10 de janeiro de 2021. Entes públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal, julho de 2022. E entes públicos de âmbito municipal e comissões polinacionais, consórcios públicos, janeiro de 2023. Ok? Então, neste caso aqui, nós temos um cronograma para que as empresas vão, né, tendo o tempo adequado para se organizar em termos de informação, em termos de sistemas que geram essas informações para envio, etc. e tal, de acordo com esse cronograma apresentado. Vamos lá. As normas regulamentadoras também diz respeito a um aspecto previdenciário, elas são disposições complementares à ACLT, em especial ao capítulo 5, né? Ela consiste, ou traz, né, obrigações e direitos, deveres, a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores para garantir, né, um trabalho sadio e seguro. Por que que aqui se inclui tanto de empregadores e empregados, né? Então, por que que há os dois lados, né? Porque o EPI, por exemplo, equipamento de proteção individual, é utilizado obrigatoriamente pelo trabalhador, é uma obrigação que ele tem e é obrigação da empresa fornecer. Então, os dois lados estão obrigados por uma norma regulamentadora. Vejamos mais. A elaboração e revisão dessas normas, ela é realizada pelo Ministério do Trabalho e a revisão e o estudo delas, ela é feita por um sistema chamado de tripartite, paritário. Bem, tripartite, 3 partes, né? 3 envolvidos, 3 grupos de envolvidos. E paritário porque todos eles têm o mesmo poder de voto, o mesmo poder de decisão, né? dentro deste conselho aí formado, né? dentro desse sistema formado por 3 grupos. Quem são? Então, grupos e comissões são compostas por governo, empregadores e empregados. São os 3 grupos que participam das discussões
das normas regulamentadoras. Cada um, claro, contribuindo de acordo com a sua respectiva área, né, para que as normas sejam de fato efetivas na proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Vejamos mais. A título de exemplos, vamos conhecer a NR15. A NR15, ela trata de atividades, operações e agentes insalubres. Salubre é aquilo que causa risco à saúde, né? Limites de tolerância, situações, portanto, que oferecem risco ao empregado, né? Aquelas atividades que são consideradas insalubres e os meios para a proteção do trabalhador. Tudo isso na NR15. Já a NR18, ela diz respeito à construção civil. Vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceria, né, no não preenchimento, da não observação da NR18. Olha só. Vamos imaginar que a empresa de construção civil, ela não segue a NR18, que diz respeito a condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E em função disso, não tem providenciado o que pede o item 18.27.1. Então, o que o item 18.27.1 diz? Como nós estamos falando de construção civil, vocês perceberão que a característica da norma ela é exclusiva para obras, né? Ela diz respeito especificamente para obras da construção civil. Então vejamos o que diz a NR18. O canteiro de obras deve ser sinalizado. A primeira informação importante diz respeito a placas de comunicação dentro da obra, né? Placas visíveis, que objetivam no caso, o quê, né? Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras. O que são locais de apoio? Sanitários, por exemplo, é um local de apoio. Almoxarifado é um local de apoio, né? Áreas de escape em caso de desmoronamento, em caso de incêndio, etc., né? Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas. Então, aqui é outra questão importante. Houve um incêndio, houve um desmoronamento. Então, há necessidade de se deixar claramente informado por onde devem sair as saídas de emergência do canteiro de obras. Manter comunicação através de avisos e cartazes. Aí você vai à obra de uma determinada empresa e não tem nada disso, né? Não tem um cartaz, não tem uma indicação. O que acontece? Vejam lá. Quando esta empresa enviar as informações sobre o ambiente de trabalho, onde os trabalhadores estão inseridos, pode ficar evidente que a empresa está descumprindo a NR. E ela pode, claro, ser multada em função disso. Tem que haver, como nós já dissemos, né, uma congruência, uma relação bastante forte entre o que se declara e aquilo que de fato ocorre na prática. Resolução de situação-problema, exemplificando o E-Social. Aqui a gente vai, né, ver aí os principais eventos do E-Social agora, né, em termos de processo. Então, primeiro, vamos ver aqui o evento 10.05. Apenas olhando aqui para o código, já é possível nós identificarmos duas questões, né? Primeiro, que se o evento começa com 10 aqui, né? Então, ele se refere à série S1000. A série S1000 é empresas, né? O cadastramento das empresas são os dados iniciais da empresa, os contribuintes, né, da área pública, entre outros. Aí o evento 10.05 está subordinado ao conjunto de eventos 1000, diz respeito à tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. Ou seja, ao detalhamento da empresa, né? A empresa ela é apresentada, ela é inserida e depois ela é subdividida, ela é apresentada em detalhes, em termos de unidades de trabalho. No caso da construção civil, por exemplo, seriam as obras, seriam as unidades que estão sendo construídas e quais trabalhadores, né,
estão dentro de cada unidade, que é o próximo passo, o próximo conjunto de eventos. Vejamos lá. Este evento 1005, ele identifica os estabelecimentos, as obras de construção civil da empresa e detalha as informações de cada um desses estabelecimentos. Então, ela insere, no caso, o detalhamento da empresa, né, nessas unidades. As informações relativas ao CNAE preponderante, ou seja, qual é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas daquela unidade. Se forem obras da construção civil, todas terão a mesma unidade, a mesma CNAE, né? Agora, se forem filiais, aí pode ser que haja, né, no caso aqui, atividades diferentes. E depois da atividade, o vínculo em relação ao fator acidentário de prevenção, o FAP, né? O fator acidentário é o nível de prevenção que a empresa deve optar, né? A alíquota que vai identificar a alíquota do RAT, né? Que é o risco de acidente de trabalho. Lembrando que essa alíquota varia de 1%, 2% ou 3%, né? Quanto maior o risco, neste caso, então o maior risco 3, o menor risco 1. E se há indicativo de substituição da contribuição patronal, no caso da construção civil, existe esta possibilidade, em algumas situações específicas, também ser informado a partir destes eventos. Vamos lá. Este evento, o 1005, ele pode ser enviado antes do S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo dos trabalhadores, ou seja, ele deve ser enviado antes para que o trabalhador tenha onde ser alocado, né? E também o S1200, que é a remuneração do trabalhador, que por sua vez precisa do trabalhador cadastrado. Então vejam que a sequência lógica, né, é de fácil entendimento. Se eu não cadastrar o evento anterior, eu não tenho como cadastrar o evento próximo, seria impossível, né? Por isso que primeiro cadastra-se a empresa, informações da empresa, unidades, e dentro da unidade os trabalhadores, depois dentro dos trabalhadores a remuneração, os outros detalhes relativos a eles, ok? Essa é a sequência lógica. Os primeiros eventos justamente compreendem as informações que inserem a empresa, né? Eles são compostos por uma série de envios que vão formar os dados da empresa dentro do e-social. O evento 1000, por exemplo, informações do empregador. O 21, cadastramento inicial dos vínculos, representa os dois mais importantes, ou seja, primeiro e último, né? O primeiro é o início, você cadastra a empresa, e o último é o cadastramento do próprio trabalhador, do próprio empregado dentro de cada unidade. Chegamos a mais um momento de interação da nossa aula, respondendo a sua dúvida. Da mesma forma, nós vamos dar um pulinho no nosso chat, vamos ver a participação de vocês e voltamos daqui a pouco fazendo os comentários e respondendo as suas questões. Até já!
Muito bem, estava lá no chat dando uma olhada, não há nenhuma dúvida assim, específica dos conteúdos que nós vimos sobre os eventos, então nós vamos aproveitar esse espaço para fazer a nossa reflexão. Questões para reflexão. A reflexão que nós faremos, né, no final desta nossa aula é sobre as informações prestadas por meio do e-social possuem que tipo de finalidade? Nós vimos que o e-social ele tem finalidade, pelo menos, sobre dois principais aspectos. O primeiro é no sentido de contribuir para a redução da burocracia. Imaginem, né, que o e-social está substituindo uma série de obrigações acessórias que as empresas precisavam cumprir. Então ela tinha que entregar a RAIS, o CAGED, ela tinha que entregar a GFIP, ela tinha que processar a folha de pagamento, fazer o registro de empregado, anotar no CTPS. E tudo isto está convergindo para o e-social, facilitando assim a vida das empresas. E no outro sentido, é o sentido do órgão arrecadador, que tem a possibilidade de melhor controle, de melhor poder de fiscalização e dessa forma melhorar, claro, a sua arrecadação, o volume de arrecadação sobre a folha de pagamento, ok? Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e certamente nos veremos no nosso próximo encontro. Até lá!